Olá, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que é uma alegria continuarmos estudando o panorama do Novo Testamento. Estamos caminhando para o final dos livros do Novo Testamento. Estamos hoje estudando sobre Judas, o penúltimo livro ali do Novo Testamento. E uma carta incrível. Um livro pequeno, apenas de um capítulo, mas que tem tantas lições e é preciosa sim para a nossa caminhada cristã e para o propósito de servir, glorificar a Deus e, acima de tudo, testemunhar da nossa fé. Então eu quero te convidar para orarmos, quero pedir a direção do Senhor para esse tempo que nós teremos aqui, para a reflexão da palavra de Deus e aquele conhecimento que pode nos confrontar e nos capacitar a viver mais diligentes e mais cuidadosos com aquela que é a vontade de Deus, a glória do seu nome e a edificação de vidas. Então vamos orar e logo em seguida continuar a desenvolver e a trabalhar esta carta de Judas. Oremos. Bondoso e eterno Pai, te exaltamos, Pai, e graças te damos pela tua presença, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Pai, nos atraindo para perto de ti, nos permitindo o conhecimento da tua palavra, Senhor, e a convicção, Senhor, de que é somente pelo teu agir, Senhor, que conseguimos fazer aquilo que é agradável a ti. Que de fato todas as coisas cooperam, Senhor, e colaboram, Pai, para a tua vontade. Então, Senhor, continue falando conosco, nos dirige, Senhor, ao decorrer dessa aula e em cada novo contato, Senhor, cada momento, Senhor, de interação com essa ministração, Senhor, que possa ser edificante e nos despertar, Senhor, aquilo que podemos e devemos fazer em prol do reino. Então é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então quero te convidar já, deixa a sua Bíblia aberta aí na carta de Judas, né, a epístola de Judas, e começarmos a refletir. É uma carta, como eu falei, de apenas um capítulo e 25 versículos, tá? Não vou ler aqui para a gente poder desenvolver e ir lendo no decorrer da aula, mas não perca o valor de ler, né, a carta de uma só vez e de poder refletir, de compreender todo o seu contexto, né, no âmbito geral e a forma como ela se conecta também com toda a história, com toda a revelação da palavra de Deus. Então desde já abra a sua Bíblia, mas eu quero te convidar a ler o texto de Judas, no versículo 3, onde é o texto base que vai nos conduzir para o desenvolvimento desta aula, né? Naquilo que nós desejamos alcançar para essa aula, mas que também está muito envolvido e relacionado com a proposta, né? O propósito de Judas ao escrever essa carta. E o texto então, no versículo 3, diz assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esse texto ele vai trazer base porque vai nos mostrar logo de cara, logo especificamente, o propósito de Judas ao escrever essa carta. Então Judas desejava falar sobre a salvação, desejava se comunicar com alguns irmãos, com alguns crentes, mas ao refletir em tudo isso, ele entende a necessidade de falar sobre a batalha pela fé, ao defender a fé. E ao caminharmos então nesse panorama, né, nesse livro de Judas, precisa estar muito presente na nossa mente esse objetivo, esse propósito dele e como interagirmos com essas verdades, né, com esse propósito, esse motivo. E para todas as aulas sempre temos alvos a qual desejamos alcançar. Para essa aula não é diferente e temos um alvo no saber, um alvo no sentir e um alvo no agir. E o desafio então para mim e para você ao final dessa aula é distinguirmos quem são os inimigos da fé. Então, muito pontualmente, Judas ele vai apresentar
características daqueles que são considerados falsos mestres ou que são inimigos da fé, que vão caminhar contrário à vontade do Senhor e vão atrapalhar, vão agir em oposição à palavra de Deus. Além disso, um outro alvo é comprometer-se com a batalha pela fé em Jesus Cristo. Se então identificamos quem são os inimigos, precisamos entender que fazemos parte desse processo de defender, de lutar pela fé. Então temos um compromisso de estarmos nos relacionando com a palavra e estarmos atentos àquilo que acontece à nossa volta e no meio do corpo de Cristo e podermos então agir como defensores, né? Participar dessa batalha, declarando sempre a nossa fé e a firmeza na palavra de Deus. E além disso ainda, o último alvo é estabelecer então uma rotina de estudo bíblico para estarmos preparados para defender a nossa fé. Sem o conhecimento desta palavra, como que nós podemos então defendê-la? Então é necessário estabelecer uma rotina, é necessário nós sermos diligentes, disciplinados para aprofundar o nosso conhecimento da vontade de Deus e então fazê-la conhecida e poder então defender também a fé que nós temos em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos permitir o relacionamento com Deus. Então são os alvos para a nossa lição: distinguir quem são os inimigos da fé, comprometer-se com a batalha pela fé e estabelecer uma rotina de estudo, de contato com essa palavra. Quando pensamos na carta de Judas, então, é isso que vai movê-lo, é isso que vai direcionar. Ele atua, né, a carta de Judas, ela atua como um grito de advertência, de chamada de atenção aos crentes para a forma como muitos estavam abandonando a fé, mas que isso ligado àqueles que traziam falsos ensinos, falsas doutrinas. Então Judas ele vem para confrontar a necessidade de perseverança, de convicção, de afirmação que a nossa salvação é somente por meio de Cristo Jesus. E qualquer ensino contrário a esse precisa ser rejeitado, precisa ser afastado do corpo de Cristo, a igreja. Então é um pouco da introdução e do guia, do direcionamento que vamos encontrar na carta de Judas. E pensando então num contexto mais geral e as informações para a gente poder caminhar no conhecimento de cada detalhe da carta, né, existe sempre algumas informações que nós refletimos e para esta carta não é diferente. Judas é uma carta, mas diferente de algumas que já vimos, né? Temos as cartas pastorais, temos as cartas às igrejas, e aqui então Judas é uma epístola geral, né? Que não é direcionada a uma igreja específica, mas a igrejas diante de uma necessidade. Então a carta de Judas é uma epístola geral, onde sabemos então que o autor é Judas. O próprio texto vai deixar isso claro, né? O versículo 1 do capítulo 1 diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então Judas é o autor, ele que traz para si, né, essa responsabilidade da autoria, ele já apresenta. Temos no nosso estudo, né, e acompanhando na revista, a datação da escrita desta carta. E temos ali então o período de 70 a 80 depois de Cristo. É uma data que não podemos ter, né, exatamente como uma data oficial, uma vez que a epístola em si não traz muitos elementos para confirmar essa datação, mas a gente vai ver depois que Judas, né, como já lemos aqui no versículo 1, é o irmão de Tiago. E entendendo Tiago, o autor da carta de Tiago, também irmão de Jesus,
podemos compreender que Judas seria ali um dos irmãos mais novos e muito provavelmente pela sua idade, esta é uma data que confirmaria, né, que traria evidências da data escrita desta carta. Mas pensando ainda no local, não vemos também referência, né, de onde é que Judas estaria, de qual seria o seu contexto, de onde que ele poderia estar presente no momento da escrita desta carta. Então é um local desconhecido. E quando pensamos então nos alvos, né, de para quem Judas está escrevendo, a gente não tem muitos detalhes, mas entendendo o contexto, né, da ameaça de falsos mestres e desse objetivo dele de desafiar os crentes a batalharem pela fé, podemos compreender então que o seu alvo, né, o público-alvo de Judas, ao escrever essa carta, eram crentes que passavam por ameaças. Eram igrejas que estavam vivendo essa realidade da presença de falsos mestres. Então ele não escreve uma igreja específica, mas ele escreve uma realidade a qual igrejas estavam vivendo e se deparando. E já lemos então o texto base da lição, mas um versículo-chave desta carta é o versículo 3, que vai exatamente trazer esse propósito, esse motivo de Judas ao escrevê-la, onde ele diz, né, que se debruça para escrever, para falar sobre a salvação, e diante disso, e diante de compreender a necessidade da igreja, ele passa a falar sobre a necessidade da batalha pela fé. E aí uma expressão-chave, então, é o combate aos falsos mestres. Isso deve, então, marcar, né, e nos conduzir, quando nos voltamos para ler o texto de Judas, para ter isso em mente, que é um combate, que é um chamado, é uma advertência, é um alerta a estarmos preparados e atentos a defender a nossa fé, a sermos apologetas enquanto aquilo que nós cremos da pessoa de Deus e de Jesus Cristo. Ainda pensando nessa visão geral, né, num panorama sobre a carta de Judas, podemos compreender sobre o seu esboço, a estrutura. Por mais que seja apenas um capítulo, mas nesse capítulo nós podemos fazer as divisões e ficar mais claro a compreensão desta carta. E a revista ela traz para nós uma proposta onde apresenta, dos versículos 1 ao 4, a presença dos falsos mestres. Dos versículos 5 a 16, ele destaca a identidade dos falsos mestres. E dos versículos 17 a 23, ele vai mostrar sobre a intolerância, né, aos falsos mestres. Então essa é uma divisão que a revista traz, mas eu gostaria de trazer uma outra proposta, uma outra opção de divisão um pouco mais detalhada, onde dos versículos 1 ao 2, Paulo vai apresentar e demonstrar uma saudação à igreja a qual ele está se relacionando, a qual ele está enviando, a qual está tendo contato com a sua carta. E no versículo 3, então, ele faz a explicação do propósito da escrita desta carta, onde ele já vai iniciar falando sobre os falsos mestres. E então, a partir do versículo 4 até o versículo 16, ele apresenta a identidade desses falsos mestres, vai trazer características desses falsos mestres e a atuação desses falsos mestres. A partir do versículo 17 ao 23, ele traz então uma exortação à maturidade do cristão, uma vez que entende a importância dessa batalha, a presença de inimigos, de então serem maduros e assumirem uma posição de defesa, não uma simples defesa em oposições, em debates, mas de forma madura a viver o verdadeiro cristianismo em Cristo Jesus. E nos versículos 24 e 25, então, Judas ele traz um encerramento da sua carta, ele traz uma forma de doxologia, né, apresentando então a salvação em Cristo Jesus, a convicção em Cristo Jesus, o poder que Cristo tem para fazer todas as coisas, nos salvar e nos permitir permanecer, perseverar
nessa caminhada, cumprindo o propósito e a vontade do nosso Deus. Então essa é uma proposta, vai ser projetado, acompanhem e tentem ler e refletir, né, e perceber essas divisões na leitura dessa carta. Aproveitando que é uma carta pequena, então é fácil de você perceber essas divisões e de que nessas divisões você traga lições específicas, pontuais para cada um desses blocos, para a sua vida pessoal, para a forma de interação do corpo de Cristo. Então fica para você mais essa outra opção de esboço para trabalhar o livro A Carta de Judas. Como em todas as aulas, sempre apresentamos uma frase, né, uma sentença que resume as cartas, o estudo. E na carta de Judas, então, nós temos a seguinte frase que diz assim: Judas escreve uma epístola pastoral exortativa contra alguns falsos mestres que se infiltraram na igreja local. Então é uma frase que vai resumir, que vai apresentar diretamente esse propósito, né, de exortar a igreja e de falar contra falsos mestres. E nos dias de hoje precisamos desse cuidado, precisamos dessa atenção, porque o nosso propósito, o nosso objetivo em cultuarmos, em estarmos reunidos, em vivermos no corpo da igreja, é adorar ao nosso Deus, é viver a comunidade e o relacionamento daqueles que compartilham da mesma fé. Mas, sem dúvidas, podem haver presente, podem estar chegando, e muitas vezes de forma despercebida, né, aqueles que vão trazendo ensinos diferentes e que vão deturpando aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta. E então é importante, também nos dias de hoje, a nossa atenção, a nossa sensibilidade e o cuidado para defender a nossa fé, para defender a palavra de Deus. Então, esse é o caminho que Judas vai tomar, esse é o propósito, e é isso que nós precisamos ter em mente ao ler a carta de Judas e ao viver a caminhada cristã também. Então, Judas ele conforta, ele confronta, né? Ele exorta, não negligenciem esse cuidado contra aqueles que podem atuar como um lobo no meio das ovelhas, como aqueles que querem, na verdade, destruir a igreja. Então é uma exortação, é uma alerta, é uma chamada de atenção para nós como igreja. Caminhando ainda mais agora, pensando no contexto da carta, já trabalhamos, né, e já pensamos ali na data, já falamos um pouco sobre os destinatários. Então a igreja, Judas ele escreve as igrejas que estão sendo atacadas por esses falsos mestres. E a data, por mais que a gente consiga determinar uma margem, né, um período, alguns teólogos vão dar outras opções de datação, mas, enfim, na carta nós não temos uma definição estabelecida da datação da escrita dessa carta. Então podemos considerar que é uma data desconhecida. Assim como os seus destinatários, né? Não temos um grupo específico, mas sim que eram crentes que estavam sendo atacados por falsos mestres. Quanto à autoria, né? Já lemos e identificamos que é Judas que diz ser servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E como eu já comentei, Tiago era irmão de Jesus, né? Vimos isso na aula com a carta de Tiago. Então, Tiago sendo irmão de Jesus e Judas agora dizendo que é irmão de Tiago, podemos compreender que é Judas, um meio-irmão também de Jesus Cristo. E alguns textos vão nos trazer essa luz. Lá em Mateus 13, versículo 55, nós podemos ver a referência sobre essa relação dos irmãos de Jesus. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui nós relacionamos que
esse Judas, autor da carta de Judas, que diz ser irmão de Tiago, é também irmão de Jesus. E como eu já falei, né, ele, por nessa relação estar ali em último lugar, muito provavelmente ele é o irmão mais novo. E por ser um irmão mais novo, por causa da sua idade, é muito provável que a datação desta carta seja mais posterior. É interessante ver que como irmão de Jesus, assim como Tiago, Judas ele não creu de início em Jesus como seu Salvador. Podemos ler sobre essa referência lá no Evangelho de João, capítulo 7, o versículo 5, que diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, mesmo diante dos seus milagres, diante de tudo aquilo que ele realizava, de tantos seguidores, os seus irmãos não criam nele ser o Messias. E assim como foi com Tiago, né? Judas provavelmente, né, segundo nós lemos aqui, não creu em Jesus como o Salvador. Mas podemos perceber que assim como Tiago, no decorrer e ao presenciar Jesus Cristo ressurreto, Judas também se converte e passa a ser então um ministro, né, e contribuir para o reino. Podemos ver lá em Atos, no capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, Atos 1, 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, em Atos, no capítulo 1, Jesus ele havia aparecido aos seus discípulos e apresentado a necessidade de aguardarem a descida do Espírito Santo. E aqui nesse versículo nós lemos que eles aguardavam, que eles esperavam, e logo em seguida nós vemos então o momento ali do Pentecoste, onde ocorre a descida do Espírito Santo. E é relacionado então que os seus irmãos estavam presentes, aguardando, e que mesmo não crendo no início, né, não crendo ali enquanto ainda estavam com Jesus, mas depois de toda a sua obra na cruz, né, do seu sacrifício, da sua morte, e então de terem tido contato com ele na sua ressurreição, agora eles aguardavam, né, e perseveravam, estavam confiantes em tudo aquilo que tinha sido a palavra de Jesus Cristo. E foi assim com a vida de Judas, e deve ser com a nossa vida, a confiança em quem Jesus Cristo ele é. Por mais que na nossa caminhada tenhamos sido resistentes, mas diante daquilo que ele realiza em nós, nos transformando, nós precisamos confiar e viver perseverando e encorajar outros a perseverarem e a lutarem por essa fé, a lutarem para declarar realmente quem Jesus é, o poder que ele tem para transformar vidas. Então, pensando no contexto, né, esse é um pouquinho da realidade da autoria de Judas, né, do autor dessa carta, que é o irmão, meio-irmão de Jesus Cristo. Ainda pensando sobre o propósito, né, eu já comentei um pouco isso no início da aula, mas vemos lá no versículo 3 que Judas ele estava ali escrevendo e ele se voltava para falar sobre a salvação. E que pensando sobre a salvação, mas relacionando com a realidade da igreja, ele vê a necessidade de falar sobre a batalha da fé, sobre que fossem perseverantes, sobre que fossem atentos aos inimigos, aqueles que estavam querendo deturpar e trazer falsos ensinos. Então podemos compreender que um propósito de Judas ao escrever essa carta é afirmar, endossar a salvação em Cristo Jesus, mas com esse propósito encorajar então a batalharem pela fé cristã. E uma reflexão que precisamos ter, que precisamos trazer para nossas vidas, que a melhor forma de defendermos a nossa fé, a melhor forma de participarmos na batalha da fé,
é conhecermos então da nossa salvação, conhecermos da salvação em Cristo Jesus. É importante termos essa convicção, é importante nós tenhamos a consciência de por que nós somos salvos. E se então nós temos essa compreensão, e isso é uma realidade nas nossas vidas, é a forma mais eficaz e mais básica de defendermos a nossa fé. As nossas ações, as nossas escolhas, as nossas relações, elas vão falar por si só, de forma que não precisamos entrar em discussões, em oposições, em brigas, mas, acima de tudo, fazer conhecido, manifestar o único caminho de salvação, que é Jesus Cristo. E aí Judas, então, ele traz, e a lição traz para nós esse propósito, de que era mostrar o caminho da salvação e, por meio disso, então, encorajar a batalhar pela fé. E batalhar pela fé demonstrando essa verdade, essa convicção, a forma como somos transformados e como vivemos uma novidade de vida, não por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo ele fez em nós. Então esse é um propósito que podemos perceber nos voltando para a carta de Judas e entendendo todo esse contexto da sua escrita. Caminhando um pouco mais então, para compreendermos mais sobre a carta de Judas, já entendemos que ele fala à igreja para encorajar aquela igreja a batalharem pela fé. E aí temos então como alvos da lição o distinguir os inimigos, o comprometermos com a batalha pela fé e estabelecermos uma rotina de estudo da palavra de Deus. E no desenvolver então da carta de Judas, ele vai apresentar, né, as características, ele vai deixar muito claro como que agiam, como que atuavam esses falsos mestres. Então ele traz detalhes sobre eles que são muito curiosos e que chamam muito a atenção de quão específico Judas ele conseguiu ser. Vamos deixar projetado, acompanhe aí, ele destaca, né, a revista ela destaca para nós alguma dessas características, a forma como esses falsos mestres agiam e como podemos percebê-los então no meio da igreja. E diz assim: introduziam dissimulação na igreja, transformavam em libertinagem a graça de Deus, agiam desrespeitando a graça de Deus, a soberania de Deus, negavam a divindade de Cristo, contaminavam a carne, permitiam, né, no meio deles o pecado, aquilo que é desagradável a Deus, rejeitavam o governo, difamavam autoridades superiores, difamavam tudo que não entendiam, corrompiam-se no que não entendiam, praticavam obras ímpias, eram murmuradores, eram descontentes, andavam segundo as suas paixões, propalavam arrogância, né? Falavam e propagavam palavras arrogantes, arrogância, eram aduladores por interesse. Então temos aí do versículo 4 ao versículo 16, 17, ações que são apresentadas, a qual os falsos mestres demonstravam no meio da igreja. A forma como eles corrompiam e eram totalmente contrários, totalmente separados, diferentes daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E essas características e ações então chamam a atenção para nós hoje, de como pessoas no meio da igreja podem estar demonstrando e agindo desta mesma forma. E como então precisamos estar atentos e sensíveis para confrontar, para exortar e para mostrar que esse não é um caminho de fé em Cristo Jesus. E como igreja então, nos posicionar, onde nós vamos disciplinar, vamos chamar a atenção, vamos encorajar,
mas, se necessário, ia ter as últimas consequências de não considerar como irmão. É o que o próprio Jesus nos ensina lá no Evangelho de Mateus. Então essas são características que percebemos à luz da carta de Judas, à luz da palavra de Deus. Não só Judas ele traz essas ações, essas características, mas ele traz algumas ilustrações, algumas figuras, e temos aí uma outra tabela que vai poder mostrar essas figuras, né, esses exemplos, e podemos perceber então de como é que e com quanta maldade os falsos mestres eles atuam. Eles são comparados, né, eles agem como rochas submersas, ou seja, eles são perigosos como rochas no mar para os navios, né, os navios que navegam e trafegam, mas que ao encostarem em uma rocha eles podem vir a naufragar, podem vir a serem danificados. E Judas então vai tratar, lá no versículo 12, desses falsos mestres como essas rochas que estão escondidas, que estão ali de forma despercebida, mas que podem trazer um grande dano para o corpo de Cristo. Não só isso, mas ele vai dizer que são pastores de si mesmos, estão mais preocupados com as suas próprias vontades, com as suas próprias necessidades, com a própria vida. Então ele compara, né, o próprio Judas ele vai falar que eles são pastores de si mesmos. Ainda ele vai falar que são como nuvens sem água, que eles não tinham uma vida cristã para auxiliar na igreja. Eles são como uma nuvem que passa, mas que não deixa chuva, né? Quando ali é um campo, quando é um local, uma localidade que necessita de água e tem a chuva, mas tem a nuvem, mas a chuva não cai. Então esses falsos mestres são como essa nuvem, são como aqueles que passam, mas não edificam, não contribuem, não colaboram para a edificação da igreja. Além disso, Judas ele vai apresentar esses falsos mestres como árvores sem fruto, ou seja, eles parecem frutíferos, mas na verdade não têm frutos em suas vidas. Aquilo que é resultado das suas ações não colaboram, não edificam, não geram transformação. Não é possível relacionar aquilo que produzem, os seus frutos, com a vida. Então Judas ele trata eles como árvores sem frutos. Ainda no versículo 13, ele vai dizer que são ondas bravas, ou seja, que eles espalhavam erros como ondas ferozes. Eles, mesmo de forma despercebidas, né, ou ocultas como rochas submersas, mas eram como ondas que levavam e influenciavam muitos. E são situações que podem, de fato, estar acontecendo no meio da igreja. De pessoas que, mesmo ali, com pequenos gestos, pequenas considerações, mas que acabam interferindo a vida e a caminhada de muitos. E como crentes, nós precisamos batalhar pela fé e lutar contra esses falsos mestres. Ele ainda diz, ele acrescenta no versículo 13, né, que eram como estrelas errantes, né, que não eram confiáveis como líderes espirituais. Então Judas ele é muito pontual, né, e nesse podemos perceber assim que muito direto e muito forte nas suas palavras ao falar sobre os falsos mestres, a falar sobre a forma como eles destruíam e como impediam o desenvolvimento do corpo da igreja. E tudo isso então deve nos confrontar, deve nos desafiar a não sermos acomodados e não simplesmente estarmos na igreja e ver as coisas acontecendo, mas de fazer parte da edificação da igreja e de fazermos parte também numa batalha pela fé, onde o nosso testemunho demonstra quem Cristo é e o nosso testemunho e a nossa perseverança
faz com que esses que são falsos mestres, que são contrários, se afastem. E, se necessário, que a nossa posição afaste, seja de impedir a presença no meio da igreja. Precisamos ser atenciosos em agir nesta batalha, entender que não podemos simplesmente deixar as coisas acontecer ou passar essa responsabilidade para outros. Todos nós, como corpo de Cristo Jesus, precisamos ter esse cuidado, precisamos ter essa atenção. Então, é uma confrontação que traz para nós um conteúdo onde Judas, ele, ao desejar falar sobre a salvação, agora ele se volta sobre a batalha na fé e sobre apresentar os inimigos da fé. Não podemos ver essas ações, essas práticas e simplesmente deixar acontecer, mas sim precisamos nos posicionar contrários e fazer isso ao demonstrarmos um testemunho fiel ao Senhor e coerente com a palavra de Deus. Sempre, meus irmãos, desejando e buscando a restauração, desejando e buscando apontar para a salvação em Cristo Jesus, mostrando a possibilidade do relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, mas sem omitirmos a nossa posição e a nossa participação nessa batalha, onde o nosso objetivo é glorificar a Deus e edificar vidas. Caminhando ainda para o conteúdo da carta de Judas, podemos ver que em alguns momentos ele faz referências ao Antigo Testamento, e ele faz isso mostrando como os pecados no Antigo Testamento, né, como eles foram, qual foi a reação a esses pecados, né, qual foi a consequência dos pecados. Então, na revista nós temos um ponto, né, tratando sobre isso, e que Judas então traz essa relação com o Antigo Testamento como um argumento para que a igreja realmente se posicione e participe dessa batalha na fé. Vemos aí no versículo 5 que ele vai falar sobre quando o povo foi liberto do Egito. Né? Então o povo ali é liberto, ele tem a sua caminhada, o seu trajeto ali, nós vemos no Êxodo, né? No deserto, mas nessa caminhada o povo demonstra a incredulidade, que é o seu pecado. E diante da sua incredulidade, do seu pecado, vem consequência ao povo. Mesmo sendo um povo escolhido de Deus, mesmo sendo um povo ao qual Deus estava libertando naquele momento, mas por conta do pecado do povo, vem a consequência sobre ele. Então Judas vai desenvolver esses argumentos, vai falar sobre que a consequência é a destruição daquele povo, a qual aquela geração nem entra na terra prometida. Judas não só fala sobre o povo sendo liberto do Egito, mas ele vai falar sobre os anjos caídos. Aí no versículo 6, ele começa a desenvolver sobre isso. E ele mostra então que o pecado foi a rebeldia e a consequência foi a condenação. Os anjos, né, que foram rebeldes, receberam a consequência por meio da condenação. E são referências, né, quanto ali ao Antigo Testamento. Ainda temos o caso, né, a experiência ali de Sodoma e Gomorra, onde por causa da prostituição, por causa da devassidão do povo, também recebem punição e consequência dos seus pecados. Temos o caso também de Caim. Judas ele vai trazer essa referência aí no versículo 11, e ali ele apresenta então que o pecado do povo foi a corrupção. Né? O pecado de Caim foi a corrupção, ele se deixou levar pela sua própria vontade, pelo seu egoísmo. E então ele trouxe para si condenação. Outro argumento que Judas vai trazer. Mais dois argumentos, né, e vai estar sendo projetado aí para vocês. Ele tem a experiência de Balaão, que diante da sua ganância também sofreu ganância, e de Coré, que diante da insubordinação,
ou seja, de não respeitar a autoridade ali de Moisés, mas acima de tudo de Deus, e também sofreram a condenação. Então, nesses capítulos, né, nesses versículos, perdão, versículo 6, versículo 5, versículo 6, versículo 7, no versículo 11, nós vemos argumentos de Judas relacionados com o Antigo Testamento, onde ele traz a consequência do pecado, a consequência de não viver alinhado com a palavra de Deus. E Judas então usa esses argumentos para encorajar o povo de Deus, encorajar a igreja a batalhar pela fé, a ser contra aqueles que trazem falsos ensinos e falsas doutrinas. Ainda caminhando aí para o último bloco, né, para o encerramento ali na divisão do esboço da carta de Judas, mas pensando ainda no conteúdo que essa carta traz para as nossas vidas. A partir do versículo 17, ele vai falar sobre lições para a batalha. Ele vai trazer agora já uma exortação, né, uma chamada aos cristãos para que vivam a maturidade da fé cristã. E aqui ele traz algumas orientações muito pertinentes e profundas que nos encorajam e devem nos animar. Mas eu gostaria de ler o texto nessa parte aqui. Diz assim, a partir do versículo 17: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui temos uma lista, né? Podemos ver relações de lições para essa maturidade na fé cristã, na batalha pela fé. E vemos então a verdade da presença dos falsos mestres, né? Então era inevitável. E podemos lembrar nas palavras de Jesus Cristo que no mundo teríamos aflições. E aqui mais uma vez, né, ele lembra nas palavras dos apóstolos de Jesus Cristo, a qual levantariam-se no último tempo, né, escarnecedores e pessoas ímpias. E uma lição então que precisamos trazer para as nossas vidas, né, diante dessa batalha na fé, é que vai haver a presença desses falsos mestres, daqueles que na verdade querem derrubar, querem destruir a igreja. E então nessa convicção nós precisamos perseverar, precisamos permanecer. E aí então, os versículos 20, né? O versículo 20, Judas ele vai falar que somos edificados na nossa fé. Ou seja, precisamos perseverar, precisamos ser constantes no nosso relacionamento, na nossa convicção daquilo que Cristo fez e continua fazendo nas nossas vidas. E aí podemos lembrar lá no texto de Romanos, né, 5, capítulo 5, que vai falar que a tribulação leva à perseverança, e a perseverança leva à experiência, e a experiência leva à esperança. E da mesma forma nas nossas vidas, nessa batalha pela fé. E precisamos perseverar e nos animar quando o texto ainda fala, lá em Judas, no versículo 3, no finalzinho, ele diz que, ele diz assim, no finalzinho, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas
foi entregue aos santos. Né? Somos nós que temos a fé e o chamado, então, para batalhar, temos a capacidade de lutar contra esses falsos mestres. Não podemos delegar isso ao mundo, aos governadores, às autoridades no mundo. É algo que a igreja precisa fazer, então ela precisa perseverar e se edificar na fé, na confiança em Cristo Jesus, para viver cada vez mais a fidelidade da palavra de Deus e constantemente viver contra esses falsos ensinos. Além disso, né, lições que podemos tirar aí dessa última parte aí do texto de Judas, ele vai falar ainda no versículo 20, não só sermos edificados na nossa fé santíssima, mas orando no Espírito Santo, onde a nossa forma de comunicação, de apresentar ao Senhor as nossas necessidades e clamar por força, é por meio da oração. Então precisamos constantemente orar e apresentar a Ele essa necessidade de que sejamos ousados, de que sejamos firmes em combater os falsos ensinos, em viver verdadeiramente essa batalha da fé, onde nos voltamos para a santidade de Deus, a vivermos essa vida pura e separada. E dentro dessa vida pura e separada, nos afastamos e afastamos os falsos ensinos. Além disso, no versículo 21, Judas vai falar: guardai-vos do amor de Deus. Ou seja, o desafio que precisamos nos manter no amor do Senhor. Precisamos perseverar em estar debaixo dos braços, debaixo do cuidado do Senhor. Ou seja, precisamos constantemente viver essa vida de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Nós nos mantemos no amor do Senhor, no cuidado do Senhor, quando nos sujeitamos à sua palavra, como somos obedientes. Então precisamos perseverar nessa obediência, em viver a centralidade de Cristo Jesus nas nossas vidas. Ainda aí mais duas lições que podemos ver. Somos desafiados no versículo 22 e 23 a nos compadecer de alguns que estão em dúvida, alguns que talvez estão sendo influenciados pelos falsos ensinos. E aí nessa batalha nos compadecer e chegar junto e mostrar o que a verdade da palavra de Deus diz e auxiliar em oração, em tempo de desenvolvimento, de crescimento do conhecimento da palavra de Deus. O 23 ele vai falar: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ou seja, a gente precisa literalmente agir como aqueles que tiram as pessoas, né, que estão caminhando, que estão seguindo um caminho de condenação, um caminho que vai contrário a Deus. Então Judas ele chama a atenção, né? Salvai-os, arrebatando-os do fogo, tirando eles deste meio, ou deste ambiente, ou deste relacionamento que na verdade corrompe por meio dos falsos ensinos. Ainda no versículo 24 e 25, já caminhando para o encerramento da carta de Judas, né? Ali onde ele traz uma doxologia, mas ainda existem lições para a nossa vida, para a nossa caminhada, pensando na batalha pela fé. E ele vai nos mostrar então que é por meio do poder de Jesus Cristo que podemos vencer, né, de tropeços, que podemos de fato participar e contribuir, afastando falsos ensinos, afastando inimigos da fé, não pela nossa própria força, mas confiando no poder de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então são lições que a carta de Judas ela traz para as nossas vidas, são desafios, encorajamentos, e nesse último bloco aqui do esboço,
né, que nós podemos tirar então essa relação de ações que nós podemos ter e de convicções e desenvolvimento das nossas vidas que nos permitem, né, sermos relevantes e participar, colaborar com a igreja para a edificação de vidas e afastar os falsos mestres, os falsos ensinos. Ainda para concluir, irmãos, pensando no conteúdo da carta de Judas, temos um bloco onde vemos Cristo, né, a apresentação de Cristo na carta de Judas, exatamente esse finalzinho, o versículo 24 e 25, onde ele destaca, né, que o poder que nós temos para vencer é por meio de Cristo Jesus. E o texto diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Então é uma carta pequena, de 25 versículos, mas que podemos ver esse cuidado, né, e essa demonstração de que a salvação é por meio de Cristo Jesus e a nossa capacitação, então, para a vida cristã, para as lutas que enfrentamos e para participar nessa batalha onde afastamos os inimigos, é somente por meio de Cristo Jesus, por obra daquilo que Ele já fez e que Ele continua fazendo nas nossas vidas, onde somos constantemente chamados à atenção, né, e encorajados a viver em fidelidade a Cristo Jesus, viver em obediência, em dependência àquilo que Ele realizou nas nossas vidas. Algo que é importante destacar ainda sobre o conteúdo da carta de Judas é que temos aqui a referência, né, a apresentação de dois textos do conteúdo de dois relatos, né, que na verdade não são trazidos da própria palavra de Deus, mas são referências que Judas traz de outros escritos que não são bíblicos. Então no versículo 9, ele traz ali um contexto, né, uma passagem onde vai falar que o arcanjo Miguel, ele contendia com o diabo, disputando em relação ao corpo de Moisés. E são relatos que não temos contato, acesso nas escrituras, né? Então não são textos bíblicos, mas que Judas ele usa referência de textos externos. Uma outra passagem em Judas 14, né, ele faz referência a um texto de Enoque, né, um livro apócrifo, né, onde ele fala sobre Enoque e aquilo que ele ensina, né, que ele traz de conteúdo para nós. E pensando então que dentro da carta de Judas, né, existem esses textos que são trazidos de textos externos, alguns cuidados nós precisamos ter, né, e que a revista ela vai trazer para nós e é importante ser destacado, né. Não vamos aprofundar nesse conteúdo, é um outro estudo mais aprofundado, mas é importante a gente ter essa compreensão, é de que a utilização desses textos não afeta a inspiração da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada por Ele, a Bíblia, o texto bíblico é inspirado por Deus. E o fato então de ter ensinos, né, e ilustrações externas não prejudica a inspiração que nós confiamos ter na palavra de Deus. Deus ele inspirou até mesmo esse processo do contato desses autores com outros textos, né, e a presença necessária aqui para nos trazer conteúdos, né, e contribuir para o contexto, a compreensão daquela que é a mensagem de Deus. Ou seja, então esses textos não afetam a inspiração da carta, especificamente no caso de Judas, quando ele traz essas duas referências.
Mas não só isso, né? Não só não afeta a inspiração, mas essa utilização também não torna esses textos inspirados. Então, lá no versículo 9, né, quando ele cita ali a questão do arcanjo Miguel e daquela contenda com o inimigo, que é trazido de um outro texto, né, do livro de A Assunção de Moisés, então não torna esse outro livro inspirado. Não podemos fazer essa relação e dizer, aquele texto então é a palavra de Deus. Não é isso. Mas sim, aquele texto ele traz contexto, ele apresenta, né, novos conteúdos que contribuem para aquilo que a Bíblia está apresentando como verdade. Então, mais um cuidado que precisamos ter, que a presença desses textos não os tornam inspirados. Apenas a palavra de Deus que é inspirada e que é útil e eficaz para as nossas vidas. E diante dessa consideração, né, nós precisamos então, pensando, né, até como um dos alvos da lição, de estabelecer uma rotina, de estudar a palavra de Deus e de identificar aqueles textos, né, e conteúdos que favorecem a nossa compreensão do estudo da palavra de Deus. Mas, acima de tudo, buscarmos sermos direcionados pelo Espírito Santo para nos auxiliar na compreensão daquilo que nós interagimos e da forma do nosso estudo e diante de tudo aquilo que somos confrontados pelo contato com a palavra de Deus, viver essa batalha pela fé, viver essa fidelidade à vontade e àquilo que Cristo Jesus realizou nas nossas vidas. Para concluir, eu quero ler um texto, né? Vai ser projetado aqui para os irmãos, mas que diz assim, que está lá na Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Cristo é poderoso para vos guardar de tropeços e para apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Versículo 24. Portanto, a breve epístola de Judas nos lembra, do começo ao fim, que a salvação é garantida, sustentada e consumada somente por Cristo Jesus. Ou seja, Ele é fiel e Ele é poderoso. É Ele quem transforma as nossas vidas, nos resgatando e nos tirando, né, do mundo, nos tirando nos tirando do reino das trevas, né, e nos transportando para esse reino de luz. Mas não só Ele nos tira, mas Ele continua nos capacitando e nos dando ferramentas para que a nossa vida contribua para a edificação da igreja, para que a nossa vida edifique uns aos outros, para que vivamos essa verdade de viver não os nossos próprios pensamentos, a nossa própria vontade, mas os pensamentos do alto. E tudo isso não é meramente pelo nosso próprio esforço, mas por aquilo que o Espírito Santo trabalha em nós, por aquilo que temos como convicção do agir de Cristo Jesus na cruz, mas também no caminhar da nossa vida. Então, são lições, né, que podemos perceber e destacar da carta de Judas, a qual precisamos e constantemente, né, viver esse alerta. O que é que está acontecendo à nossa volta? O que é que está acontecendo no meio da igreja? E diante de toda essa realidade, e compreendendo que existirão inimigos dentro da igreja, como identificar esses inimigos? Diante dessa identificação, como comprometidos com essa batalha, agir e testemunhar e demonstrar a proteger aqueles que são da fé, aqueles que são da igreja. E tudo isso, então, a gente precisamos nos voltar à palavra de Deus. Ela que precisa ser o nosso guia, ela que é o nosso manual, a nossa referência da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, que o Senhor continue nos abençoando e que essa carta, né, que é uma carta pequena, ela nos mostrando essa verdade da batalha da fé, continue nos confrontando a viver
a verdade do Senhor. Eu quero orar mais uma vez e colocar as vidas diante do Senhor, porque, como já foi lido, né, não é pelas nossas próprias forças. Nós precisamos constantemente ser obedientes e dependentes do Senhor. Bondoso Deus, te exalto, Senhor, e clamo, Pai, o teu agir, a tua presença nas nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. O nosso desejo é de fazer a tua vontade, é de sermos fiéis, de colaborarmos, Pai, sermos úteis no corpo de Cristo, Senhor. Mas muitas vezes, por causa da nossa própria corrupção, Senhor, do nosso coração que é enganoso, nós falhamos, Pai. Nós não nos voltamos, Senhor, à tua palavra e a viver, Senhor, a verdade daquilo que somos confrontados. Então, o que eu oro por cada um de nós, para que possamos estar sensíveis, Senhor, ao teu Espírito e possamos então perseverar nessa batalha, Senhor. Possamos sermos ousados, Senhor, manifestando e testemunhando da tua presença nas nossas vidas. É o que eu te peço por cada um, em nome de Jesus. Amém.